Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Cavezan do Ávora de Carla e para o nosso vídeo de hoje eu vou trazer 4 discos do Pink Floyd para analisarmos as condições em que eles se encontram. São mídias que passaram muitos anos guardadas sem a capa e chegaram para mim, não faz muito tempo, num estado consideravelmente delicado. A gente vai ver com mais detalhes que eles estão bastante sujos, com sinais de mofo, né? E superficialmente a gente também consegue perceber vários risquinhos em muitas partes das mídias. E para falar a verdade é o seguinte, eu não faço a menor ideia de como esses LPs estão reproduzindo o seu som. Por estarem, muito sujos, eu ainda não os escutei. Mas enfim, primeiramente aqui eu vou fazer uma boa limpeza neles e também vou aproveitar a oportunidade para mostrar uma das formas possíveis que utilizo para lavar os meus discos. E é claro, depois eu vou escutá-los para daí avaliar cada um deles com mais calma e verificar se estão em condições minimamente razoáveis para tocar. Não sei, mas a minha suspeita inicial é de que esses exemplares provavelmente vão ficar para decoração. São discos de vinil muito importantes e é claro, eu tenho aqui algumas esperanças de que ao longo do vídeo iremos ter boas surpresas a respeito do estado aí, de conservação desses discos, apesar de estarem, visivelmente com uma aparência não muito legal. Mas acontece o seguinte, como esses discos ficaram muitos anos sem o devido cuidado do manuseio, a exposição ao acúmulo de sujeiras mais grotescas certamente ficou maior. A mídia ficou aí desprotegida e com isso a possibilidade de ter sofrido alguma avaria ou mesmo deteriorações, mais impactantes ficou muito maior. Mas vamos lá. Vamos ver de perto como essas mídias estão. Pois bem, primeiramente eu trago o Dark Side of the Moon, clássico do Pink Floyd, Obra essencial na coleção dos apreciadores, dos fãs do Pink Floyd. Mas olha só, pessoal, esse disco aqui, olha a situação dele. Veja bem, eu tenho esse disco. Na verdade, eu tenho 2 exemplares desse disco aqui, que estão muito bons. Eu tenho... Essa aqui seria uma tréplica, Eu vou tentar... Aqui, numa boa. Esse lado, que lado é esse aqui? Lado A. O lado A eu acho que não vai rolar não. Olha esse aqui, ó. Lixado, mofo, muita sujeira. Mas aqui, para efeito de teste, Porque aqui é o seguinte, nós estamos pegando uma situação meio extrema, Um disco de vinil, assim, que chegou numa situação bem comprometedora, ao meu ver. O lado B pode ser que funcione alguma coisa aqui, hein? Pode ser que dê algum jogo, mas mesmo assim eu acho muito difícil. Acho muito difícil mesmo. O que parece é que esse disco ele ficou guardado com essa parte aqui virada para o chão. Tem alguns lixados até no selo aqui, ó. A impressão que eu tenho é essa. Quando ele ficou guardado às vezes em algum lugar com essa parte aqui, virada para algum chão, piso. Mas de qualquer forma vai para decoração. É um disco que vai ficar comigo. Olha que bonito aqui, ó, o selo. Mesmo com esse lixadinho aqui, depois que lavar ele vai ficar depois que lavar ele vai ficar assim, para decoração apresentável, Mas será que esse lado B... Mas aqui o lado B também tem muito risquinho aqui, ó. Aqui acho que não dá para perceber. Olha, aqui ó, no canto ó, tem um risco bem nítido. Deixa eu chegar aqui o dedo aqui, ó.
Tem esse. Tem um outro aqui pra cima, aqui na última faixa aqui tem. Aqui, ó. Não dá pra ver. Aqui. Então esse é o Dark Side of the Moon. É o que tá mais, assim, ferido, né? Vamos assim dizer. Mais sujo. Mas tem os outros três que eu vou mostrar também. Esse lado A tá muito estranho. Mas vamos lá. Vou pegar outros discos aqui. E aqui nós temos o Helix, uma coletânea que apresenta obras ali das primeiras fases, né, do Pink Floyd, ali ainda com Syd Barrett, alguns singles, ali música também que, que mostra, né, a chegada do David Gilmour à banda. Ele apresenta com os arranhados, deixa eu ver aqui, ó, se dá para aparecer. Tá vendo? Dá para ver a sujeira em comparação ao Dark Side, ó, a sujeira. Em comparação ao Dark Side, ele está até razoável, né? Mas ele aqui, ó, nesse lado A, apresenta, ó, riscos. Eu tenho esse disco, né, um outro exemplar, né, em condições muito boas. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o repertório deste álbum. Muito legal o vídeo. Vou até colocar aqui na descrição para quem quiser depois conferir. Tá muito legal. Tá vendo aqui em cima, ó, os riscos? Tem aqui, se eu virar aqui vai aparecer aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. Então tá, aqui é o Helix. Vamos ver os outros dois. E aqui está o Animals. Disco formidável. Aqui nessa perspectiva a gente percebe, ó. Olha só como ele está sujo. Como ele está sujo. Muito sujo. Encostando aqui, ó. Quando a gente encosta a mão na mídia, a gente sente, né, aquela textura grossa de sujeira, né, intensa. Eu reparei que ele tem um lixadinho aqui, ó. Ó, acho que é aqui, ó. Olha só isso aqui. Eu não sei se é sujeira ou se é alguma coisa mais grave. Vamos ver aqui se tem alguma outra avaria visível, né? Tem aqui uns risquinhos. Deixa eu ver aqui. Um pequeno risco. Vamos ver o outro lado. O outro lado está muito sujo. Olha essa parte aqui, ó. Muito sujo. Vamos ver se tem algum risco também. Risquinhos superficiais a gente já vê alguns. Às vezes a sujeira camufla, né? Deixa eu ver aqui, tem um ponto. O que é isso aqui, ó? Sujeira, provavelmente alguns lixadinhos. Tá aqui, o Animals. Vamos lavar, né, e verificar o estado dele. E o quarto disco é este aqui, Wish You Were Here. Este exemplar já tem o encarte, né, não tem a capa, mas tem o encarte. Porém, quando ele chegou aqui, eu acredito que ele estava junto com os demais discos sem a capa. Tinha outros, né, LPs envolvidos na situação. Aí agora eu fiquei meio em dúvida, mas eu acredito que foi isso mesmo. Porque esse plástico aqui, até esse plástico era meu. Eu coloquei esse plástico aqui no disco, eu deixei ele quietinho aqui, né? Todos esses discos eles ficaram ainda guardados nessa situação e agora eu vou lavá-los, né? A gente vai fazer essa análise aqui no vídeo. Ó, já estou vendo aqui um arranhado bem expressivo. Ó. Nossa, na verdade são alguns arranhados aqui, ó.
Vamos colocar uma perspectiva aqui de iluminação que dê para a gente visualizar. É isso aí, ó, uns arranhados aqui. Ele tem alguns pontos de mofo, sujeira, né? O selo desse aqui tem uma avaria aqui, mas isso aqui não tem nada a ver. Sujeira, a gente percebe uma sujeira não tão intensa como em outros discos. Olhando o lado A, me parece que o lado A está legal, tá? Me parece assim, ele está muito sujo, porém eu não estou vendo nenhum riscado. Talvez um aqui, ó. Porém acredito que é algo bem superficial. Mas vamos lá. Vamos limpar todos esses discos. Eu vou mostrar como eu limpo. Uma das possibilidades, né, de limpeza que faço. Então agora eu vou lavar os discos. Vocês vão acompanhar pelas imagens, né? Provavelmente eu vou editá-las para não ficar muito extenso. Mas de qualquer forma vai dar para visualizar muito bem, né, como eu procedo para limpar os discos. Então, agora eu tenho comigo os itens, né, os produtos que irei utilizar para lavar os discos. Tenho comigo aqui um pote onde eu adiciono água e aqui também eu vou colocar detergente, né, e misturar. Então isso aqui vai virar uma mistura de água com detergente. Para fazer a lavagem, né, a limpeza na mídia, no vinil, eu utilizo uma esponja específica para lavar carros, né? Eu acho bem legal, né, manusear essa esponja aí. E tenho também aqui comigo álcool, né, álcool 70 graus. E eu utilizo também esse produto aqui, que é Mister Músculo Cozinha. Agora eu vou mostrar eu lavando os discos, vou fazer alguns cortes aí, tá bom? Pois bem, os discos estão limpos, já secaram. Tem uma observação a ser feita aqui, ó, no Dark Side of the Moon. Realmente o lado A está muito arranhado. Eu acho que não vou... E tem essa marquinha branca aqui, ó. Não sei se é tinta. Olha só como ele está arranhado. Agora, depois de limpo, olha bem. Eu, para falar a verdade, não estou muito animado em colocar esse disco para tocar. Talvez eu coloque ali um pouco só para... Como nós estamos fazendo o vídeo, né? É um disco importante a gente, né, procurar, né, cuidar, mesmo
que fique para decoração. Eu tenho aqui álcool isopropílico, aqui é álcool isopropílico, vou jogar um pouquinho aqui, vou passar um paninho, vamos ver. Parece que está saindo. Aí, ó, é uma tinta. Parece que é uma tinta. Grudada na mídia do vinil. O resultado ficou assim. A tinta saiu, foi extraída, entretanto o disco está arranhado. O objeto que raspou aí deixou aquela tinta, né? Mas ele arranhou o disco também, então a marquinha continua aqui, ó. Então é isso. Vamos escutar agora, no geral, como esses discos estão. Pois bem, eu escutei o disco The Dark Side of the Moon por completo. Dei uma geral ali nos dois lados do disco, né? Fiz uma audição bem atenciosa. E eu já posso adiantar que eu fiquei surpreso com o que eu escutei, né? Já já eu falo um pouco mais sobre esse disco em especial. Para os demais álbuns, eu fiz uma escuta meio que superficial. Como assim, né? Eu não escutei esses discos, o Helix, o Animals e o Wish You Were Here, por completo, né? Com a mesma atenção que eu dei para o The Dark Side of the Moon, mas pelo que eu escutei desses três discos, eu posso descrever o seguinte: há pontos de ruídos, né? Em alguns momentos mais volumosos, em outros mais moderados. Percebi também alguns pulos, né? Aquele efeito do pulo da música em poucos lugares, mas foi perceptível isso aí. Também há estalados, principalmente em trechos onde a música apresenta uma dinâmica mais baixinha, né? E em certas faixas a gente consegue escutar o conteúdo, né, da música tocando normalmente, porém somado aqueles chiadinhos, né, agudos que dão a impressão assim de pequenas frituras, né, vamos assim dizer, aqueles sons, aqueles chiadinhos, pequenos estaladinhos agudos. Bem, algo que, dependendo do momento e do volume, é perfeitamente aceitável. Mas só que, apesar de ter escutado também alguns momentos bem legais, assim, onde a audição passa tranquilamente, né, enquanto uma percepção de aprovação, mas, no geral, a primeira impressão que eu tive foi de que esses discos estão com uma condição de reprodução sonora instável, né? Então, a gente escuta determinados trechos tocando muito bem, mas a gente fica com aquela sensação, ó, daqui a pouquinho vai vir um instalado, vai vir um chiadinho, a música, quando ela baixar o volume, algum probleminha vai se somar ali, como né, um chiado mais intenso, alguns instaladinhos, enfim. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar, né, esses discos direitinho, eles vão ficar bem guardados, e numa outra oportunidade eu vou dar uma atenção mais concentrada para o estado geral desses discos, né? Com relação a pulo, se precisar fazer uma manutenção eu vou trazer aqui para a gente fazer o reparo, pelo menos para analisar pontualmente o que está acontecendo. Mas sobre esses três discos, o Helix, o Animals e o Wish You Were Here, eu vou ficar com essa consideração que eu destaquei aqui. E daqui para frente, aqui neste vídeo, eu quero falar especificamente sobre as minhas impressões a respeito do Dark Side of the Moon, né? Desse exemplar que, como a gente viu, era o que visualmente aparentava estar num estado mais delicado em termos de precarização do seu estado de conservação. Vamos lá. Na primeira vez que escutei este disco, por ele ter apresentado inicialmente um estado de acúmulo de resíduos extremamente intenso, eu fiquei com a impressão de que ele ainda tinha alguns pontos resistentes de sujeira. Então, olhando, né, um trecho ali do disco, né, de forma ampliada,
eu tive essa visão. Confere aí. Sendo assim, por se tratar de um disco que realmente estava numa situação extrema de sujeira, eu decidi aplicar álcool isopropílico na sua superfície, esfregando ali com a ponta da palma dos dedos, né, e espalhando o produto no vinil. E a intenção é justamente reforçar a limpeza que já havia sido feita. Então, de uma forma um pouco mais incisiva, temos aqui a pretensão de extrair ainda os resíduos mais grotescos que ainda permanecem no disco. Veja bem, esse tipo de limpeza com álcool isopropílico é algo que em condições normais não vejo necessidade de fazer. Eu já acho, inclusive, que o álcool isopropílico é um produto já um pouco mais forte para se aplicar aí no material do vinil, como estou fazendo. Mas em situações como a que este disco se encontra, aí eu excepcionalmente faço, né, como uma medida mais arrojada. Depois de ter realizado a limpeza com o álcool isopropílico, eu coloquei o disco novamente para tocar e, escutando os dois lados, né, como um todo, né, com bastante atenção, eu posso dizer que o disco está em condições sim de ser apreciado. Ao meu ver, dá para curtir o som do disco numa boa. Em nenhum momento ele apresentou o problema do pulo da música. Isso é bem legal, né? Em se tratando de uma mídia que apresenta ali, né, um conjunto de arranhados bem invisíveis, enfim. Mas o que a gente pode dizer dele, assim, como ponto, né, negativo, se a gente for analisar com um certo rigor, é que as extremidades da mídia, né, vamos assim dizer, o começo da primeira faixa e o final da última faixa de cada lado, essas partes elas apresentam estalados mais fortes. Acredito que essas extremidades da mídia ficaram mais sensíveis a sofrerem, né, os impactos aí, né, da má conservação do disco ao longo aí da sua história. Mas enfim, ao longo da reprodução das músicas como um todo, a gente também escuta certos chiados, estalados, mas no geral, dentro do aceitável, ao se pensar, né, que se trata de um disco antigo. Sim, é um disco para a gente curtir, colocar no toca-disco e deixar rolar. E os momentos onde o instalado fica pipocando de forma mais acentuada, deixa rolar, faz parte. Para finalizar o vídeo, eu quero destacar um outro ponto de observação aqui no disco. Mais ou menos no meio da primeira faixa do lado B, na música Money, a gente percebe de uma forma bem nítida um arranhado. Isso tanto visualmente quanto também pela sensação do tato. Então olha só, por incrível que pareça, este arranhado não está causando o pulo da música. Mas mesmo assim, eu aproveitei a oportunidade e fiz uma limpeza bem pontual nessa região com a ferramenta que utilizo para reparar discos de vinil avariados. Então essa desobstrução,
ao meu ver, né, ela se torna interessante aqui porque ela tende, né, a amenizar certos estalados ali, né, na região arranhada, e também a permitir que a agulha do toca-discos tenha uma passagem mais fluente pelo caminho dos sulcos afetados. Minhas amigas, amigos, eu vou ficando por aqui, mas para finalizar o vídeo eu vou deixar as imagens do reparo que fiz nesse trecho avariado, beleza? Acompanhe aí. Valeu!